Geometria analítica, primeira parte. Coordenadas na reta. Então, nessa parte vamos dar coordenadas aos pontos, tanto na reta como no plano, como no espaço. Portanto, primeiro vamos ver o caso de coordenadas de pontos numa reta. Atribuímos coordenadas aos pontos numa reta R quando primeiro fixamos um ponto O de R. Esse ponto vai dividir a reta em duas semirretas, uma positiva e a outra negativa. Para cada ponto vamos atribuir uma coordenada, que é um número real. Pode ser tanto positivo quanto negativo. O valor absoluto da coordenada do ponto A pertencente a R vai ser a distância de A até a origem. O sinal da coordenada é positivo se o A pertence à semirreta positiva, negativo se ele pertence à semirreta negativa, como mostra a figura aqui. A reta R com um ponto O fixado, que vai ter coordenada zero, claro, a distância dele até ele mesmo é zero, e ele também está no limite da semirreta positiva e negativa, como o número zero está na fronteira dos números positivos e negativos. Então, a reta tornada eixo é uma reta onde você determina um ponto, dá os nomes positivo e negativo a cada semirreta determinada por esse ponto, que nós podemos chamar de origem. Então, nesse caso, há duas fórmulas importantes. A da distância entre dois pontos da reta, quando você conhece a coordenada, as coordenadas de cada um deles. Você tem um ponto x e y com coordenadas x minúsculo, y minúsculo, a distância é o valor absoluto da diferença das coordenadas. Também temos uma fórmula de ponto médio. Dados x e y com suas coordenadas, a coordenada do ponto médio, m, vai ser a média aritmética das coordenadas de x e y, como aparece na fórmula. A demonstração da primeira fórmula é a seguinte. Então, temos aqui os pontos na reta. Existem dois casos: a origem está entre eles ou a origem está fora do segmento que une x e y. Quando a origem está dentro do segmento que une x e y, distância de x a y é a soma das distâncias de x e y à origem. Além disso, pela figura podemos ver que x e y têm sinais opostos. Portanto, a distância de x até y é o valor absoluto da soma. Até aqui não há nenhuma diferença para essa fórmula, porque a soma é sempre positiva. Então vai ser, como a distância é o valor absoluto das coordenadas, vai ser o módulo da soma dos valores absolutos das coordenadas. Como elas têm sinais trocados, essa soma aqui ou é x menos y ou y menos x. Nos dois casos, vai ser valor absoluto de x menos y. Tanto o valor absoluto de y menos x como de x menos y são iguais a esse valor absoluto aqui, de x menos y. O outro caso, a distância vai ser a diferença, vai ser a maior das distâncias menos a menor,
como está na figura, a maior das distâncias é a distância de O até Y. Além disso, as coordenadas vão ter o mesmo sinal. Então aqui podemos escrever dessa forma aqui, porque se é igual a essa diferença ou essa, e a distância sempre positiva, isso quer dizer que a distância vai ser o valor absoluto da diferença. Então vai ser a diferença do valor absoluto das coordenadas. Como tem o mesmo sinal, isso vai ser igual a valor absoluto da diferença das coordenadas. Demonstração da fórmula do ponto médio é a seguinte: você tem os pontos x e y, M no interior do segmento de reta que une x a y, então M menos x e M menos y têm sinais opostos, né? Ou y é maior que M, que é maior que x, ou x é maior que M, que é maior que y. Mas, pela igualdade das distâncias, as duas expressões em valor absoluto são iguais. Então, é só trocar o sinal de uma delas para você obter a igualdade. M menos x igual a y menos m. Portanto, 2m igual a x mais y, e isso implica que m é a média aritmética de x mais y. Agora um exemplo. Dados os pontos x e y da figura abaixo, qual o simétrico de y em relação a x e o simétrico de x em relação a y? De y em relação a x vai ser o ponto que está a mesma distância de x que o y. Vai ser o outro ponto aqui. Pela figura seria o ponto O, né? Está a distância 2. Mas vamos tentar achar uma fórmula para todos os casos. O simétrico de y é o ponto de R distinto de y que está a mesma distância de x que y, né? Essa é a definição. Logo, x é o ponto médio de y e seu simétrico. O simétrico tem coordenada S. Vamos dar esse nome à coordenada. Pela fórmula do ponto médio, x igual a S mais y sobre 2, o que implica que o S, que é a coordenada que está faltando, que é que nós queremos obter, vai ser 2x menos y. Aplicada a fórmula ao caso representado na figura, temos 2 vezes a coordenada de x, 2, menos a coordenada de y, 4. 4 menos 4 dá 0. Logo, O é o simétrico de y em relação a x. O simétrico de x em relação a y é você fazer 2 vezes a coordenada de y, 8 menos a de x, 2. 8 menos 2, 6. Logo, Z é o simétrico de x em relação a y.